Bem, fisioterapeutas, agora a gente vai para a nossa parte prática, a parte que eu particularmente mais gosto, que é colocar a mão na massa. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como que o método CITA, ele cria atalhos na terapia manual que vão ajudar você desde o processo de avaliação ao processo de tratamento do seu paciente, simplificando, destravando o seu raciocínio e trazendo resultados de excelência. Então, para vocês que esperaram até agora, chega de mimimi e vamos direto ao ponto. Nesse evento de hoje eu vou demonstrar para vocês como que eu avalio e trato um paciente com dor no ombro, mais precisamente um paciente com capsulite adesiva do ombro. Capsulite adesiva do ombro é um tema que interessa muitas pessoas e eu, na minha prática, eu pego muitos pacientes que chegam avaliados de forma errônea por outros profissionais, o que muda completamente a conduta terapêutica de tratamento com esse paciente e aí o que acontece? O paciente não evolui. Então aquele paciente já fez 30, 40, 50, 60 sessões e ele continua reclamando que ele sente dor e limitação da amplitude de movimento. Então vou mostrar para vocês hoje, aqui na prática, como que eu faço com os meus pacientes. Qual a conduta, qual o passo a passo que eu tenho na hora de examinar, na hora de avaliar e na hora de prescrever a conduta terapêutica adequada às necessidades desse meu paciente. Então não saia daí e me acompanhe o raciocínio aqui junto comigo. Capsulite adesiva do ombro é uma doença autolimitada. O que isso quer dizer? Do mesmo jeito que ela começa, ela termina. Ou seja, se eu não fizer nada, ela vai cursar as fases dela e ela vai se recuperar por si só. Porém, se eu não fizer um tratamento adequado, o que acontece é que esse paciente vai ter consequências lá na frente. Ele vai ter fibrose nessa cápsula articular, o que vai limitar a amplitude de movimento para esse paciente e vai predispor eles também a outras tendinopatias e a outros problemas. Então a capsulite adesiva é uma doença autolimitada, mas ela é multifatorial. Ou seja, eu não tenho uma causa específica para uma capsulite adesiva. O que a gente vê? Pacientes com microtraumas repetidos no ombro, por atletas, jogadores de vôlei, por exemplo, tá? Pacientes que fazem movimentos muito repetitivos, isso vai causando microtrauma repetitivo, gerando tendinopatias. Essas tendinopatias ao longo do tempo vão irritando a cápsula articular se não tratada de forma adequada no momento inicial. Pacientes pós-operatórios, pacientes pós-trauma que caiu, teve uma pancada, pacientes pós-fratura, enfim, são N causas. Também temos causas metabólicas, é muito comum a gente ver pacientes com diabetes mellitus com capsulite adesiva do ombro. E eu, na prática clínica, nunca vi isso na literatura, mas a raça oriental, a raça japonesa, faz grande parte dos meus pacientes são pacientes orientais. Então, talvez mais um dado aí, mais um dado clínico de quem atende capsulite adesiva aí há mais de 20 anos na prática. E é isso que eu vou passar aqui para vocês hoje. Eu vou passar para vocês como que eu faço no meu dia a dia. Qual o passo a passo do método CITA na avaliação e no tratamento desses pacientes. Bem, a capsulite adesiva, ela cursa por fases, onde nós temos inicialmente uma fase inflamatória, que nós chamamos de fase 1. Nessa fase 1, essa fase inflamatória, o paciente ele começa a ter um aumento da dor devido ao processo inflamatório, porém, esse paciente ainda não perdeu amplitude de movimento. Ou seja, ele começa com dor, geralmente uma dor espontânea, não se sabe a causa. Na grande maioria das vezes, é o que eu pergunto para os pacientes. Já houve alguma historinha, ou esse ombro vinha incomodando, mas ele ia tocando, ia levando, tocando o barco. E aí o paciente começa a evoluir com um aumento da dor, desproporcional ao que ele sentia antes, já não era mais aquela dorzinha, e ele não consegue reconhecer nenhum fator que está levando ao aumento da dor. Ou, por exemplo, um paciente, ele teve um trauma, uma pancada, de repente ele começa a cursar nesse processo de reparação tecidual com aumento da dor e da intensidade. Porém, repara, nessa fase inicial, o paciente ele tem aumento da dor,
mas a amplitude de movimento dele ainda é livre, ou seja, quando eu peço os movimentos para esse meu paciente, ele tem uma amplitude de movimento preservada, porém extremamente dolorosa, ok? Depois a capsulite ela cursa por uma segunda fase, que é a fase de congelamento. Na fase de congelamento, o que começa a acontecer? A dor já começa a diminuir. Porém, eu começo a perder muita amplitude de movimento. É onde esse paciente, ele já começa a falar, olha, já não estou conseguindo mais lavar minha cabeça, não estou conseguindo mais lavar minhas costas, já não estou conseguindo vestir uma blusa como eu vestia antes. Então, ou seja, a dor começa a diminuir de intensidade, porém a amplitude de movimento começa a ficar cada vez mais limitada para esse paciente. Ele começa a ter limitações funcionais das AVTs. O que são AVDs? Atividades de vida diária, higiene, vestuário, alimentação principalmente. Ok? Então é nessa fase de congelamento que vai se caracterizar a perda da amplitude de movimento do paciente. Nem tanto a dor, mas sim a ADM, por isso chamamos de fase de congelamento ou capsulite adesiva do ombro, ou como muitos chamam de ombro congelado. E por fim, nós temos a última fase de descongelamento. Nessa fase de descongelamento, a dor praticamente já não inexiste. Se existe, ela é muito baixa, tá? A amplitude de movimento, ela melhora, mas não o suficiente, se esse paciente não for tratado de forma adequada. Então repara, fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, a importância de você identificar na sua avaliação se esse paciente realmente, o que ele está apresentando, aquela dor no ombro, é ou não é uma capsulite adesiva, se é uma tendinopatia ou não, enfim, identificar quais os tecidos estão envolvidos na queixa principal do seu paciente. Porque se você comer bola aqui, na hora da sua avaliação, acabou. Você vai comprometer todo o seu raciocínio clínico, comprometendo então os seus resultados. E você com certeza não vai se tornar uma referência na sua cidade. Esse evento que a gente está fazendo aqui hoje é para você amanhã mesmo, lá na sua clínica, no seu consultório, no seu estágio de fisioterapia, você já colocar em prática com seus pacientes. Essa é a ideia. Ele é um método seguro. Ele é um método que vai trazer atalhos para você num raciocínio que vai te dar clareza, onde vai permitir que você consiga enxergar de forma clara as necessidades a serem traçadas num plano de tratamento, numa conduta terapêutica com o seu paciente. Então a gente vai iniciar agora um passo a passo, utilizando o quê? Todo o raciocínio, desde a avaliação ao tratamento com o método CITA, esse sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas em fisioterapia. Vamos chamar a nossa modelo agora então, para a gente começar uma parte prática com... Pode sentar aqui, por favor? Bem, vamos imaginar que o paciente chegou para mim, tá? Essa é a paciente, ela chegou para mim hoje na anamnese com uma queixa de dor no ombro, algo similar ali, não tem uma causa aparente, foi insidiosa, não houve trauma, não houve pancada. Perguntei para ela se ela já tinha dor anteriormente, ou seja, eu vou começar agora inicialmente a fazer toda uma anamnese, uma história, tanto da queixa atual quanto da queixa pregressa da minha paciente. Então ela chegou, perguntei, o que é que te trouxe aqui, o que vem te incomodando? E jamais perguntar para ela, o que você tem? Se ela soubesse o que ela tem, ela não viria até aqui, correto? Então, o que te trouxe até aqui? O que vem te incomodando? E o paciente vai falar, olha, eu tenho dor nesse meu ombro. Ah, você tem dor no ombro? Ele não fala que tem limitação de amplitude de movimento. Isso você vai descobrir depois, né?
Então ela falou, tenho dor nesse meu ombro, então você vai começar, quando essa dor começou? Que ela tá forte tem pouco tempo. Não, tá, eu entendi, ela tá forte agora, mas ela já começou antes, já sentiu um incômodo nesse ombro? Sim, eu já senti um incômodo no ombro, sei lá, tem um aninho que esse ombro me incomoda e tal, mas teve alguma causa aparente para essa dor começar ou não? Não, não fiz nada de diferente. Eu simplesmente trabalho no meu dia a dia, no computador e tudo mais, e tem um ano mais ou menos. É difícil precisar quando o paciente ele tem uma dor que não limita ele, ou seja, ele tem a dor, mas ele consegue desenrolar nas atividades dele do dia a dia. Então ele vai tocando, até que essa dor começa a ficar em maior intensidade, onde ele busca um profissional. Então o paciente lembra que começou lá atrás, mas era um incômodo, não era dor ainda, mas ela começou a intensificar nos últimos meses, por exemplo. Já tem uns 2, 3 meses que essa dor tá forte, eu tô com um incômodo maior e tudo mais. Ótimo. E aí a gente então começa a perguntar, já passou em algum profissional? Já passou com algum ortopedista, com algum médico? E o paciente vai te contar a história, se ele já passou com algum profissional, o que esse profissional falou, fez exames, não fez exames. Em geral a história é, comecei com dor, passei com ortopedista. Passei com ortopedista, ele me examinou, né? Deu uma benção assim, falou, vai lá, faz esse exame e volta aqui. Em geral é o que a gente vê na prática. O paciente volta, ele vai lá nas imagens ou no laudo, fala, aqui parece que a gente tem uma capsulite adesiva do ombro, uma tendinopatia. Muitas vezes eu pego até o diagnóstico de tendinopatia, eu vou descobrir que é uma capsulite somente no meu exame físico. É aí que vem a importância de vocês terem um método seguro, que dê atalhos para vocês desde um raciocínio na avaliação ao tratamento, porque você vai fazer o passo a passo, você não vai depender de ninguém. Lembra, fisioterapeuta aqui no Brasil é profissional de primeiro contato. Muitas vezes o paciente chegou, ele não passou com o ortopedista antes, ele veio direto para você. Então olha a responsabilidade na palma das suas mãos. Chegou, contou, passou com o ortopedista, por exemplo, deu lá ressonância de paciente com dor no ombro, tendinopatia, todos, né? Pode pegar todos aí acima de 30 anos, tendinopatia de supra, lesão parcial. Independe disso, a gente não examina o exame de imagem, ele é complementar, a gente examina o paciente. É isso que vai fazer a diferença pra gente. Tá, mas passou no ortopedista, pediu um exame e veio lá com o diagnóstico para você de tendinopatia. No laudo lá da ressonância, falando, sugestivo de capsulite adesiva, porque tem uma retração capsular na região axilar, enfim, que no recesso axilar é o que costuma aparecer nessas... Mas o diagnóstico de capsulite adesiva, isso que é o mais importante aqui, pessoal. O diagnóstico de capsulite adesiva, ele não se dá por exame de imagem, o diagnóstico ele é clínico. Ou seja, é aqui, na beira do leito com o meu paciente que eu vou matar essa charada, se é ou se não é uma capsulite adesiva do ombro. Nossa, Robson, mas como você vai saber se é uma capsulite adesiva do ombro se você não tem uma imagem nem nada? Eu tenho um histórico do paciente que ele vai me contar, quando começou, como começou, se houve ou não alguma causa aparente conforme nós conversamos, se passou com algum especialista, passou, o que esse especialista falou e qual foi a conduta dele? Ele pediu para eu tomar anti-inflamatório ali por 5 dias e pediu para eu fazer fisioterapia. Tá, se tomou anti-inflamatório, fez fisioterapia, tem quanto tempo isso? Tem mais ou menos um mês e meio. Tá, e melhorou? Deu uma aliviada ali no momento que eu estava tomando da dor. E aí, nesse meio tempo, eu já comecei a fazer a fisioterapia. Excelente. Mas que tipo de fisioterapia que você fez? Aí vai ela, eu fui num lugar lá, pelo meu convênio, inicialmente, aonde eles colocavam choquinho, faziam um negocinho assim, que é o ultrassom, esquentava, eletrocutava o paciente, enfim, fisioterapia convencional, fisioterapia barata, fisioterapia de linha de produção, fisioterapia de convênio. Eu já falei para vocês e vou repetir, se você é esse profissional que está aqui assistindo esse evento não é para você, tá? Se você quiser continuar atendendo dessa forma, esse evento não é para você. Isso aqui é fisioterapeuta que quer crescer, que quer ter um raciocínio, quer se diferenciar no mercado de trabalho e mostrar resultados de excelência para quem? Para o paciente.
porque ele é o maior interessado nisso tudo. Ele está doando ali a vida dele, o corpo dele, nas suas mãos para você cuidar dele. Então olha a responsabilidade, e é essa responsabilidade que a gente tem que ter, cada um de nós. E é somente com esse padrão de responsabilidade que a gente cresce profissionalmente, se cobrando todos os dias por resultados melhores. Mas para isso precisa de um método, lógico, um atalho seguro, desde a avaliação ao tratamento. Bem, quando colhi a história do paciente, vi que ele fez um tratamento de fisioterapia bem do sem vergonha e tá bom, não deu certo. E aí você continuou fazendo? Quantas sessões você fez? Fiz umas 10, 20 sessões, nada. E mais alguma coisa você fez? Fui para outro serviço de fisioterapia. Ah, bacana. E nesse outro lugar, o que eles fizeram? Ah, nesse aqui eles faziam uma massagem no meu ombro, a miofacial, que é fisioterapeuta, fala, né? Que odeia ser chamado de massagista, mas só sabe fazer liberação miofacial. Opa, pessoal, não é que é um crime fazer uma liberação miofacial. Excelente, mas eu tenho que ter critérios para usar técnicas de liberação miofacial. Técnica de liberação miofacial é para músculo e fáscia, né? Principalmente ali para músculo, ou seja, é uma massagem profunda. O que vai adiantar uma massagem profunda para o paciente com capsulite adesiva? Pode relaxar o paciente? Pode, mas eu vou mexer no problema? Não! Então é uma ferramenta que eu poderia usar? É, mas ela é objetiva, ela é certeira no problema do meu paciente? Não, ela não é. Então vamos parar com esse negócio que qualquer coisa é liberação miofacial, que não pode ser assim, né? Tem que ter uma linha de raciocínio para poder tratar o paciente. Qual que é o problema de base? Foi lá, o paciente fez mais 10 sessões, liberação miofacial, fazia lá uma pompagem, enfim, mais um aparelhinho. Como que você está hoje, depois de 30 sessões? Olha, se eu melhorei muito pouco. Então esse é um parâmetro muito interessante para vocês. O paciente que melhora, ele fala assim, nossa, eu estou muito melhor. Ou então, nossa, agora melhorou. E não, estou melhorzinho e tal. Se o paciente no seu tratamento, ele virar para você e falar, paciente, como é que você está? Tô melhorzinho. Acho que deu uma melhoradinha. Ele só está querendo te agradar. Você não melhorou nada. Nada. Ele está do mesmo jeito que chegou. Só que ele está sem jeito de falar para você que o que você fez com ele não surtiu resultado nenhum, não teve resposta nenhuma. Só que ele está sem jeito. Resultados a gente vê consistentes. Você fala, nossa, olha, antes estava doendo. Mas para isso eu preciso de parâmetros. É o que a gente vai fazer com o método CITA agora. Bem, colhi toda a história, vi que o paciente já passou em tratamento e tudo mais, e após 2 meses que essa dor está mais intensa, 20, 30 sessões de fisioterapia, ele está no mesmo quadro. Ok, e a dor continua? Olha, a dor já foi mais forte, por exemplo, tá? Vamos imaginar que ele estava cursando aqui nas fases, essa dor já foi mais forte, mas agora a dor está melhor. Opa, fisioterapia, então eu nem toquei no meu paciente ainda, tá? Ele falou que o que trouxe ele pra mim foi dor no ombro. A dor já foi muito mais forte, agora ela tá melhor. Tá melhor. Ah, é? Então agora tá melhor o quadro? Mais ou menos, né? Porque às vezes eu tenho dificuldade às vezes para lavar a cabeça e tudo mais. Opa, já começa a acender uma luzinha lá, ó. Opa, o paciente tá com limitação de amplitude de movimento, tá? A senhora consegue abotoar, desabotoar um sutiã, ou seja, eu vou trazer perguntas do dia a dia, colocar uma blusa, tirar uma blusa, AVDs, atividade de passar um cinto na calça, não, pentear o cabelo, enfim, são perguntas que eu começo a fazer para o paciente me falar como está o comportamento desse quadro clínico dele atual, já que essa dor veio melhorando. Tá, então ele ainda tem dor, ela é menor, mas começou então com limitação de amplitude de movimento. Lembra, ele não sabe que ele tem limitação de amplitude, mas ele sabe que está com mais dificuldade às vezes para arrumar o cabelo, fazer alguma atividade no dia a dia, como ela falou, durante, aliás, o meu questionário. Então vou perguntar para o meu paciente, no seu dia a dia, a queixa principal é dor no ombro direito, tá? No seu dia a dia, o que piora os seus sintomas? O que faz a sua dor piorar, a sua queixa intensificar? Olha, eu não consigo dormir em cima desse ombro.
Ou se ele não perguntar, você vai perguntar, você consegue dormir de barriga para cima, como é que você dorme, tá? Então, vou perguntar, o que piora a sua dor? Ah, piora quando eu deito em cima desse braço, piora quando eu quero estender roupa no varal, ou seja, atividades do dia a dia. A senhora consegue lavar a cabeça, consegue desabotoar um sutiã, vestir uma blusa, e você vai começar a documentar isso. Fatores agravantes, fatores que pioram a dor do paciente. Por quê? Você não vai ver nenhum paciente com dor no ombro reclamar dessa posição, que é a posição da tipóia lá. Flexão, adução, rotação interna. Todo mundo que tem dor no ombro, a primeira atitude é essa aqui, ó, proteger o braço, proteger o ombro. O ombro aqui parado é sossegado, só que esse ombro não pode ficar assim o dia inteiro. Se ele ficar, isso vai agravar o problema do meu paciente. O corpo não é à toa que ele é cheio de dobradiça, ele precisa de movimento, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Muito bem, vi fatores agravantes. De tudo que a senhora fez agora, fisioterapia, todo esse tempo, a senhora percebe algo que melhora a sua queixa, que melhora a sua dor? Ah, melhora quando eu fico paradinho, em repouso, com o meu braço aqui, é ótimo. Mais alguma coisa? Ah, olha, não percebo mais nada não. Não tem nada. Bolsinha quente, frio e tal, se a senhora faz, melhora? Olha, mal faço, quando faço um gelo, às vezes. Como que a senhora faz? Aí você já tem que perguntar. Às vezes faço bolsinha quente, muitos deles falam pra você assim: ah, é bom pra mim quando eu vou tomar banho e eu deixo a água quente cair em cima do meu ombro. Nossa, isso me dá um alívio. Na verdade, aquilo dá um relaxamento para aquele paciente que passou em tensão o dia inteiro, né? Mas para a capsulite mesmo em si, não está tendo efeito nenhum, muito provavelmente. Então, assim, eu preciso entender todos esses fatores que estão trazendo esse paciente para mim. E assim, ao final dessa anamnese inicial, coleta de toda essa história, eu pergunto para ele, a sua dor, onde que é? E ele vai me indicar. Eu tenho um diagrama corporal. E ele vai falar, ah, minha dor é no ombro. Ah, a sua dor é onde? Ah, minha dor é aqui. Tá, a sua dor é aqui. Ela é localizada aqui ou ela desce, ela vem para dentro, ela vai para trás? Aonde que ela pega? Ah, minha dor às vezes pega mais ou menos essa região. E você pede para ele mostrar para você. E lá no diagrama CITA, você vai começar a marcar tudo isso no diagrama corporal, tá? Marcar, a dor do paciente vem daqui até aqui, que a gente fala de pontos norte, sul, leste, oeste. Ela é aqui, quanto ela desce, quanto ela sobe, quanto ela vem para trás, quanto ela vem para frente. E vou começar a documentar se a dor é local, se ela irradia, se ela é referida mais abaixo, na lateral do cotovelo, se ela é difusa e espalhada. Todos esses dados são importantes. Pergunto para o paciente, desde quando seus sintomas iniciaram até agora, seus sintomas estão melhores ou piores? A sua queixa que te trouxe aqui hoje, tá melhor porque a dor diminuiu. É que ele não percebe que o quê? Começou a ficar mais limitado. E o que mais pega um paciente, o que mais chama atenção para ele é dor, para todo mundo. Porque a dor não deixa você dormir direito, a dor tira o seu sossego, a sua paz. Ou seja, preciso identificar exatamente todos esses detalhes para eu saber como que esse paciente está se comportando, os sinais e sintomas dele. E isso já vai começar a me remeter qual tecido que eu posso ou não estar envolvido. E eu pergunto para o meu paciente, tem dor no pescoço? Por quê? Porque todo paciente com dor no membro superior, eu tenho que perguntar se ele tem dor no pescoço. Por quê? Pode ser uma dor irradiada da coluna cervical, por uma compressão de raízes nervosas, pode ser uma dor referida por estresse lá de tecidos musculoesqueléticos causando uma dor, enfim, num ponto específico na região do ombro. Então esses detalhes, essa riqueza de detalhes eu preciso ter. Essa dor, ela é contínua ou é intermitente? Quando eu estou paradinho aqui, eu não sinto nada, mas já teve um momento, vamos falar de hoje, eu não quero saber de antes eu já sei, eu já colhi toda a história, já entendi que a sua dor, ela diminuiu do início para cá, ou seja, ela era contínua, mas agora não é mais, teve uma melhora da dor e a dor já é intermitente. Ela consegue achar uma posição que em repouso, a dor dela melhora. Muito bem. Essa dor, você sente ela superficial no nível da pele ou sente ela profunda lá dentro, lá no músculo, lá no... Não, ela é mais profunda, ela não é no nível da pele. Ótimo. Ou seja, já começo a ter dados que muito provavelmente essa dor profunda está vindo de tecidos musculoesqueléticos envolvidos com a região. Eu vou avaliar cervical? Vou. Todo paciente, escreve aí, anota aí.
todo paciente com dor de membro superior, eu tenho que perguntar da coluna cervical e avaliar, porque essa dor, como eu disse, pode ser uma dor de origem cervical e eu preciso excluir essas possibilidades, essas hipóteses, porque se eu não percebo, eu não avalio isso, eu como bola no meu raciocínio, na avaliação e, é claro, na prescrição. Você está entendendo agora? Não sei se vocês estão conseguindo juntar o passo a passo aqui. Está entendendo a importância de se ter um método seguro que dê para vocês um atalho com a base de terapia manual, desde a avaliação ao tratamento? Isso simplifica o seu raciocínio e vai otimizar os seus resultados lá na frente. É por isso que eu estou trazendo para vocês um método CITA, esse sistema que integra todas essas técnicas terapêuticas de uma forma avançada, para que vocês possam ter resultados de excelência com seus pacientes. Pois bem, colhi todos esses dados, vi que a dor do meu paciente não tem uma origem radicular, ela não é uma dor neuropática, ela não é uma dor que vem de... é uma dor que é clara pra gente que ela está vindo de tecido musculoesquelético, uma dor nociceptiva, ok? Então a gente vai começar agora a fazer um exame físico com o nosso paciente. Colhi todas as histórias, todos os dados, vou lá com o histórico do meu paciente. Tem algum histórico de doença na família ou alguma doença inflamatória, por exemplo, uma artrite reumatoide, alguma doença mais sistêmica? Não, não tem. Tudo isso eu vou documentando, tá? Alguma cirurgia mais relevante? Tem, não tem? E eu vou documentando tudo isso. Já teve alguma história de acidente mais relevante, queda, trauma? Não. Lembra que eu já sei que o histórico dela já vem de forma insidiosa, sem causa aparente. E eu vou colhendo todos esses dados. Diabetes, lembra que diabetes pode ser um dos fatores para capsulite. Ah, tem histórico, pode ser um predisponente. Enfim, eu vou colhendo agora todas as informações e excluindo bandeiras vermelhas. Bandeiras que podem excluir e falar, opa, peraí, aqui tem uma coisa grave, esse paciente caiu e aí começou com essa dor intensa, o ombro não consegue mexer e tudo mais. Tem uma bandeira vermelha que eu tenho que encaminhar para um serviço especializado para que avalie esse paciente antes. Então repara a responsabilidade de você, fisioterapeuta e estudante de fisioterapia com o seu paciente. Eu preciso ter esses detalhes em riqueza antes de ir para um exame físico específico, ok? Então tudo até agora foi anamnese. História da queixa atual e pregressa do meu paciente e o histórico dele ali para saber se tem ou não fatores que podem me impedir de tocar no ombro desse paciente antes de chegar no exame físico. Para o exame físico, a gente vai usar o que eu chamo de diagrama CITA. O diagrama CITA é uma forma rápida de você documentar e extrair dele todas as informações que você precisa para ter os parâmetros necessários de registro e prognóstico desse seu paciente, para você acompanhar a evolução dele, para saber se ele está realmente evoluindo de forma satisfatória, se apresenta ou não, se vai apresentar ou não um bom prognóstico. Bem, o diagrama CITA eu utilizo para avaliação da coluna vertebral. Então vamos imaginar, eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Ele se encontra dessa forma na ficha de avaliação de vocês. Eu vou utilizar o diagrama CITA para a avaliação da coluna cervical da minha paciente. Poderia ser coluna lombar, enfim, sem problema. O raciocínio vale o mesmo. Pode sentar aqui, por favor? Então, dá para pegar aqui direitinho? Diagrama CITA, eu tenho setas, então uma seta inferior, uma seta superior, uma seta angulada para a direita, outra para a esquerda, as setas laterais. Aqui eu tenho, vamos imaginar que seria a paciente aqui, tá? Ó, lado esquerdo, lado direito, ok? Então, lado esquerdo, lado direito da paciente. A seta para baixo, a gente vai dizer que é um movimento de extensão da paciente, ok? Essa setinha aqui para baixo.
A seta para cima, ou vice-versa, até para ficar como no quadro da paciente aqui, para ficar melhor assim para vocês entenderem. Ó. A para baixo vai representar a flexão, quando ela baixar, e a para cima a extensão. Vamos deixar assim. Essa seta curva nós vamos chamar de rotação, esquerda, rotação direita, e essas aqui seriam os movimentos de inclinação lateral para a coluna cervical. Muito bem, tenho todas as informações que eu preciso. Então, olha a riqueza de detalhes do método CITA. Grande parte agora dos profissionais, um paciente com dor no ombro, ele vai para onde? Já vai avaliar o ombro, ó. Vem cá, vamos levantar o ombro, vamos mexer, já vai aplicar os testes especiais? Jamais. Eu nem toquei no ombro do meu paciente ainda. Eu quero saber, lembra, eu perguntei para ele se ele tinha dor na cervical. O paciente falou que não tinha dor na cervical. Mesmo assim, eu preciso avaliar, porque se tiver um indício a mais que eu posso ter um componente cervical, e eu preciso excluir isso na minha avaliação. Posicionei o paciente, então nunca, fisioterapeuta, nunca. Paciente com dor de membro superior, tá? Passa pela cervical dele, avalia antes de tratar, tá? Não vai direto no ombro do paciente. Se fosse tão simples assim, ó, seus colegas lá já teriam resolvido. Teriam resolvido com ultrassom, com anti-inflamatório, o fator tempo por si só, o fator biológico já ia levar uma melhora do paciente. Então faça o passo a passo. É por isso que você tem um método CITA, um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançado, que vai te dar o quê? Esses atalhos desde a avaliação para o tratamento de forma segura com o seu paciente. Posicionei o paciente sentado, me coloquei à frente dele, eu vou estar sentado aqui à frente do paciente, com uma câmera que vocês estão vendo, e vou pedir para o paciente, eu vou vir aqui do lado de vocês aqui para acompanhar. Vou pedir para o paciente fazer um movimento de olhar para cima, tá? Então eu viro para o paciente e falo, quando eu falar já, eu quero que a senhora faça um movimento de olhar para cima o máximo que conseguir, levantar a cabeça, para se sentir dor ou desconforto. Já. Até o seu limite. Pode voltar à posição inicial. Nesse momento eu estou observando o quê? Primeiro, a mecânica do movimento, ou seja, qual foi a amplitude de movimento que esse paciente teve. Vamos dizer que a gente tem numa média de uns 70 graus, 80 graus de extensão, e é claro que isso tem que ser de acordo com a faixa etária do meu paciente. Eu não posso às vezes querer um paciente de 80 anos, querer que ele tenha 70 graus de extensão cervical. Aí é uma questão de bom senso e você ajustar isso. Olha quanto raciocínio eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então vocês têm que juntar tudo isso. Então pedir um movimento para a idade da paciente, pelo menos 70 graus ela tem que ter, e ela apresenta. No caso, eu vou documentar isso. Então, o movimento de extensão dela, ele se apresentou livre. Cerca de quantos graus? 70 graus. Tá? Ou para quem tem dificuldade de ver amplitude de movimento, eu poderia só colocar uma setinha dessa, só ticar aqui como o movimento está completo. Se tiver restrição, você vai colocar essa restrição. Quais as setas que eu utilizo, tá? Quais as referências? A gente está avaliando agora o quê? Sinais e sintomas, ou seja, sinais é a mecânica desse movimento. Essa mecânica está completa? A amplitude de movimento cervical está completa? Não está? Para amplitude de movimento, eu vou utilizar um risquinho, um tracinho, para demarcar no diagrama CITA se existe ou não limitação de amplitude. Um tracinho a gente chama de amplitude limitada leve, 2 tracinhos moderada e 3 grande limitação de amplitude de movimento, ok? E dor. Para dor nós vamos utilizar a demarcação com um X. 1x uma dor leve, 2x uma dor moderada, 3x uma dor forte. Pedir para o paciente, faz novamente o movimento, o paciente olhar para cima para sentir dor ou desconforto, já. Boa amplitude, 70 graus, voltou. Aí eu vou perguntar, eu já avaliei a mecânica, né? Então, os sinais eu capto. O que são sinais? Sinais é tudo que eu consigo mensurar. Eu não preciso que o paciente me fale, olha, eu senti que o movimento está limitado aqui. Ele não precisa me falar.
Tá claro para mim se o movimento está limitado ou não, mas ele pode me falar. Depois, os sintomas dele eu vou perguntar. Então, se eu peço para o paciente olhar para cima e ele tem um desvio, eu ia anotar aqui, ó, desvio do nariz para a direita, desvio do nariz para a esquerda. E tudo isso vai me dar dados para eu tratar o meu paciente, são parâmetros iniciais. Então, os sinais, amplitude de movimento, preservada, sem alteração, sem desvios. Muito bem. Aí eu pergunto ao meu paciente agora os sintomas. Teve alguma dor ou desconforto? Vamos supor, tá? Faz lá o movimento novamente. Ele falou, olha, só lá no finalzinho eu senti uma dorzinha. Aí eu pergunto, aonde é essa sua dor? Ah, é aqui em cima, é aqui embaixo, é do lado direito, é esquerdo, eu preciso de detalhes. Vamos ver a resposta, pode ser qualquer uma. Aonde é a sua dor? Então o paciente me aponta, ó, cervical, mais ou menos no nível de C4, C5, tá? À direita. Então eu vou lá e essa dor foi leve, moderada ou forte? Lembra? Eu não sei, são os sintomas dela, ela que tem que me falar. Aí o paciente fala, senti uma dor leve do lado direito. Põe a mão para eu ver. Ela colocou mais ou menos terço médio, então eu vou lá. Coloco um xizinho, que é uma dor leve, do lado direito. E aí eu posso colocar aqui o nível mais ou menos, C5, C6, de acordo com a altura da coluna, que eu imagino que possa estar próximo. É só uma referência. Você não vai fazer uma cirurgia ali no local, mas você precisa ter dados para você comparar essa sua evolução, tá? Esses dados iniciais para ver se o seu tratamento está dando resposta ou não. Aí eu vou lá e peço para o meu paciente, quando eu falar já, vai levar a cabeça para baixo para sentir dor ou desconforto. Já. Pode voltar à posição inicial. E eu pergunto ao meu paciente, alguma dor ou desconforto? Não. Aí o paciente, vamos supor, ele me fala, eu senti só esticar aqui atrás, ó. É dor? Não. Parece um alongamento? É um alongamento. Por exemplo, amplitude de movimento preservada, livre. Ela encostou o queixo praticamente no tórax. Teve dor? Não, não teve. Ela sentiu um esticar. Posso anotar lá, ó. Esticar, alongar, eu vou documentar isso. Aí eu vou agora e vou pedir para o paciente rodar a cabeça. Eu vou dar exemplos aqui, tá, pessoal? Só para vocês identificarem mais ou menos como é que vocês iriam fazer dentro do diagrama. Vou imaginar que a gente tem uma limitação agora para rodar a cabeça para a direita, tá? Uma limitação grande, tá? Quando eu falar já, quero que você faça um movimento de rodar a cabeça para o seu lado direito para se você sentir dor ou desconforto. E eu estou na frente do meu paciente mostrando o movimento. Quando eu falar já, quero que a senhora rode a cabeça para o lado direito até o seu limite para sentir dor ou desconforto. Isso é um mantra de vocês quando for aplicar o método Sita. Por isso tem que treinar, tá? Ele é reaplicável totalmente, mas tem que ser treinado isso antes. Quando eu falar já, eu quero que a senhora olhe para o lado direito para se a senhora sentir dor ou desconforto. Já. Opa! Sente dor ou desconforto? Aonde? Também do lado direito. Já vem um pouquinho para trapézio. Leve, moderado ou forte? Leve também? Tá. Então, vamos lá. ADM, eu vi que é limitada de forma... Aqui eu teria uns 30 graus se eu for anotar. 30 graus para uma paciente que eu espero pelo menos 70, eu vou dizer que é uma limitação pelo menos moderada aqui, tá? De moderada para grande, mas mais para moderada. O grande é realmente se não tem mobilidade. Então eu vou lá, rotação direita, eu vou lá e vou demarcar, ó, uma limitação moderada. Se eu souber grau mais ou menos, se tiver já uma boa prática, eu posso pôr lá 30, 35 graus. Ok? E eu perguntei para ela se ela tinha dor. Ela falou para mim, tem uma dorzinha que vai ali para trapézio, sim, é leve, ó. Dor à direita mais trapézio direito. Tá documentado lá. Então eu já sei, se esse paciente for fazer esse movimento de novo, é isso que eu estou esperando encontrar. Ok? E agora a gente vai para o outro lado. Quando eu falar já, quero que você rode a cabeça para sentir dor ou desconforto. Já. Olha o meu parâmetro aí, ó. Olha o normal da paciente. 80 a 90 graus. Se é 80 a 90 graus, eu estou com 1/3 do movimento lá. Eu posso considerar que aqui realmente é um movimento grande que está limitado, porque ela tem muita mobilidade. Para cá não está rodando nada quase. Então aqui o movimento também está normal, cerca de 80 a 90 graus, livre de dor. Sentiu dor ou desconforto?
Não. Vamos supor que ela fala assim, eu senti esticado esse lado aqui, ó. Tá bom, vou lá, posso pôr aqui um asterisco. Vamos dizer que agora a gente vai falar que asterisco é o esticar, ó. E aqui, só uma sensação de esticar do lado direito. Pronto. Eu tenho agora aqui todos os parâmetros que eu preciso do comportamento, dos sinais e sintomas para dar sequência na avaliação do meu paciente. A coluna cervical aqui, eu fiz um pente fino aqui dela agora. Eu fiz aqui eu tenho todos os parâmetros para saber como que se comporta cada movimento. Aí você vai falar, Rob, isso é inclinação. Dificilmente eu avalio inclinação na coluna cervical. Nossa, por quê? Porque na coluna cervical nós temos as articulações, os processos uncinados. Ou seja, eu tenho as articulações uncovertebrais, que são aquelas bordinhas na articulação, nas laterais. E quando eu faço esse movimento lateral, ele não é um movimento fisiológico para a coluna cervical. Isso vocês vão aprender no método CITA, tá? Eu falo muito sobre isso para vocês no método. Eu não avalio a inclinação na cervical, a não ser que eu não tenha parâmetros dos anteriores, aí eu vou para ela. Tudo tá bom, a flexão tá boa, a extensão tá boa, a rotação tá boa. Então, vamos avaliar então o quê? Vamos avaliar a inclinação. Eu preciso de um parâmetro. Caso eu não tenha, ok, tá tudo normal. Mas eu já tive bastante parâmetros ali de sinais e sintomas para eu comparar. Estou satisfeito aqui, não vou para os testes de inclinação, tá? E por quê? Exatamente pela anatomia da coluna cervical, os processos uncinados, articulações uncovertebrais, o qual pinça ali a articulação. A articulação não existe movimento de inclinação puro, tá, pessoal? Não existe. A articulação da cervical, a coluna cervical, ela inclina e roda junto. Isso é fisiológico. Inclinação pura não existe. A única inclinação pura da cervical é C0, C1, aonde o occipital ele desliza sobre o atlas. A articulação atlanto-occipital. É o único lugar que eu tenho, ó, inclinação pura. Embaixo, nas vértebras cervicais, não. Ela inclina e roda junto, tudo bem? Então, essa é o porquê que eu não avalio a inclinação na coluna cervical. Tenho todos os dados que eu precisava. Repara, eu fiquei falando de testes ortopédicos, fiquei apertando a cabeça do paciente para a queixa que ela apresentou aqui? Não, desnecessário. Eu quero primeiro saber como é que está a mecânica desse movimento. Agora a gente vai para o ombro. Vamos ficar então um pouquinho? Vou passar para cá. Bem, paciente em pé, entra aqui no meio. Isso. Paciente em pé, eu vou estar sempre à frente do meu paciente, tá? Agora vamos ficar em pé. Tudo isso ele estava sentado de frente para mim. Agora a gente vai para em pé. Em pé, eu vou pedir para o meu paciente para ele realizar alguns movimentos específicos da articulação do ombro. Eu quero saber como é que se comporta. Ou seja, a articulação do ombro é uma articulação com grande amplitude de movimento, a maior do corpo humano, né? Não é à toa que é uma das articulações que mais luxam do corpo humano, porque realmente a gente tem uma cavidade glenoide que ela é muito rasa, então ela permite uma liberdade muito ampla de movimentos. E agora eu vou para a avaliação do meu paciente. Eu vou avaliar o que? Comportamento de sinais e sintomas, ou seja, sintomas, tudo que o paciente sente, sinais, tudo que eu consigo observar visualmente no meu paciente. E tudo isso eu vou estar documentando na minha ficha, tá? Isso aqui é uma parte que eu estaria documentando na minha ficha. Aí eu vou virar para o meu paciente e eu vou falar, olha, agora eu vou pedir alguns movimentos para a senhora com os braços. A senhora vai realizar esses movimentos. Caso a senhora sinta dor ou desconforto, não precisa exceder os seus limites, só me avisar o que a senhora está sentindo e a gente dá sequência. Tudo bem? Tudo bem. Estou de frente para a paciente, tá? Então, como se eu estivesse de frente, que nem a câmera que vocês estão vendo. Se o ombro doloroso é o direito, eu vou começar avaliando pelo direito. Eu vou avaliar sempre pelo ombro contralateral, porque o ombro contralateral ele vai ser a minha referência. Se não é a queixa do paciente, aquele vai ser a minha base para eu avaliar ela. Quando eu falar já, eu quero que a senhora levante o braço esquerdo em direção ao teto para essa senhora sentir dor ou desconforto. Eu estou na frente dela e estou mostrando o movimento, tá? Quando eu falar já, quero que a senhora levante o braço esquerdo
em diagonal, então o braço não levanta de frente, não levanta pelo lado. Nossa, Robson, mas por que isso? Porque esse é um movimento fisiológico da glenohumeral. Ele não ocorre em flexão nem abdução, ele ocorre no plano escapular, 30 graus do plano frontal, tá? Eu vou tomar uma água, ó, plano frontal lá, ó, plano escapular. Eu vou coçar minhas costas, então eu estou sempre dentro do plano escapular. Se eu vou avaliar um paciente, nada mais sensato que eu avaliar ele dentro do que é funcional, o que é do dia a dia. Eu vou pedir para ele, ó, levanta o braço de lado aqui, com a tuberosidade do húmero rodada internamente, impactando, macerando os tecidos subacromiais. Não. Eu tenho que usar raciocínio para avaliar meu paciente. Eu tenho que tirar todo mundo que pode atrapalhar. Aí eu vou lá e falo, o senhor vai levantar então de lado, polegar apontando para o teto, o máximo que o senhor conseguir, para se sentir dor ou desconforto. Já, braço esquerdo. Excelente, então eu vejo que a paciente tem cerca de 180 graus de elevação. Elevação, Robson? O que é elevação? Elevação é uma combinação do movimento de flexão com abdução. Ele não é nem flexão, nem abdução, é aquele movimento aqui no plano escapular, cerca de 30 graus do plano frontal, onde ele é fisiológico, menor sobrecarga para articulação, vou ter uma resposta melhor do que está acontecendo aqui dentro. Ainda de frente para o meu paciente, eu vou virar para ele, agora quando eu falar já, pergunto, né, se primeiro no movimento anterior, se ela sentiu dor ou desconforto, sentiu? Ou seja, o movimento é livre de dor no máximo da amplitude de movimento. E agora eu falo, a senhora vai levantar o braço para se a senhora sentir dor ou desconforto, braço direito, já. E a paciente, ela para no meio de movimento. E eu pergunto para ela, por que parou o movimento? É dor ou a senhora não consegue levantar mais o braço? Pode baixar. Então, o que a paciente falou para mim? Ó, o movimento dela parou cerca de 90 graus, ou seja, tem um baita sinal aqui, que a limitação da amplitude de movimento é metade do lado oposto, que tem 180, que é a nossa referência. E ela falou que ela não consegue prosseguir, por quê? Porque ela não é pela questão da dor, porque poderia ter sido a dor, né? Então, olha como essas perguntas são valiosas, pessoal. Repara nesses detalhes, nessa riqueza de detalhes, dessas informações. E tudo isso você tem que treinar. É um método. Se tem um método, basta você seguir o sistema que integra todas essas técnicas, esse raciocínio clínico, para que você possa avaliar e colher todos os dados nesse momento, que é o momento mais importante. Liga muita gente na clínica e fala, olha, eu já tenho pedido do meu médico, ele já deu meu diagnóstico, eu quero ir aí só para começar. Eu posso fazer isso? Eu não faço com ninguém. Fala, desculpa, se quiser fazer um tratamento aqui, pode vir, vai ser feito exatamente o que está falando lá, tá? Sem problema nenhum. Só que depois, quando terminar o tratamento, a senhora volta lá no médico e aí pergunta para ele lá, porque não está evoluindo, porque está sendo feito exatamente o que ele está pedindo. Agora não, eu estou avaliando. Eu tenho todos os parâmetros que eu preciso para saber por que o meu paciente não está evoluindo. Se ele chegou assim, eu identifiquei que era esse tecido, essa limitação que ele apresentava, por que ele não está evoluindo? Aí eu começo agora a ter dados para comparar e saber, ou eu avaliei mal, ou eu prescrevi mal uma conduta do meu paciente, ou eu viajei completamente na hipótese que eu levantei desse meu paciente. Alguma coisa está muito errada, ou tem algo aqui que não ficou subdiagnosticado, tá? Então, repare nessa riqueza de detalhes. O paciente falou, ó, meu braço parou aqui, ele não vai mais por quê? É dor, é limitação do movimento, é rigidez ou o quê? A paciente falou, não, é dor junto com rigidez. Mas o que parou o movimento, agora a gente vai ver se foi realmente a dor ou se foi a rigidez. Ela fala, não, ele não vai mais, faz de novo o movimento e me fala se o que para ele é a dor ou é a rigidez. Já. Trava com a rigidez, inicia a dor. Tá, então assim, repara aqui, o parâmetro, é claro pessoal que aqui a gente está fazendo um simulado para vocês, tá? Claro que ela não é uma paciente com capsulite adesiva de ombro, tá? Então isso fique bem claro. Eu simulei situações reais que vão acontecer numa prática para vocês, mas a paciente aqui é uma modelo para a gente. Então assim, ela foi fazer um movimento, existe dor, existe, mas é que o braço não vai, ele não sobe.
Só que aqui eu pedi o quê? Um movimento ativo livre. Aí eu vou lá e vou anotar. Paciente com elevação 90 graus à esquerda do ombro e à direita, de 180 à esquerda e 90 à direita. Dor no fim do movimento leve, avaliação do movimento ativo, com limitação a 90 graus, tá? Então eu vou documentar isso. E aí eu venho aqui, ela fez o movimento ativo e não vai. Eu vou testar o quê? O passivo. Eu venho aqui no braço da paciente, agora eu vou levantar. Eu falo, ó, você deixa o braço bem relaxado que eu vou levantar, tá? O paciente já está segurando, porque ele tem dor, ele está sempre... Relaxa, ó, relaxa na minha mão, pode relaxar. Relaxou. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, tá doendo? Tá, mas não tá tanto não. Aí eu forço, ó, e não vai. Não vai. É a dor? Não, a dor até tá, mas eu sinto que o movimento ele tá bloqueado, ele não vai. O movimento é rígido no final, é tenso. É como se estivesse esticando um negócio, ele parou, ele não vai mais. Cheguei aqui, ó, ele não vai mais. É a minha manga aqui no final, exatamente isso, tá? Ó, fui, ó, não vai mais. Ou essa aqui que é mais, ó, ele lá parou, ele não vai mais. Ou seja, eu fiz um teste passivo agora. Agora eu fui testar o quê? As estruturas inertes. Quem que são as estruturas inertes aqui? Cápsula e ligamento. Era o ligamento que estaria limitando o ombro? Não, lógico que não. Jamais. O tendão poderia limitar o ombro? Poderia. No movimento ativo. Olha o pulo do gato aí, pessoal. Vê se pega. Né? Então, o movimento ativo poderia estar limitado pelo tendão. Aí, ali eu fui fazer o quê? A prova dos 9. Será que essa limitação da minha paciente, ela se deu por quê? Por causa que o tendão está rompido e ele não tem força, enfim, parcial, total, e não tem força para levantar mais o braço? Ou não, ele não vai porque está limitado mesmo? Aí eu fui lá, se for o tendão somente que está rompido e ela não consegue levantar o braço, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Opa, agora foi, está livre. Aí minha cabeça já tem que estar raciocinando. Olha o método CITA aí, tá? Tenho que integrar tudo isso. Fui levantar, o braço subiu. Mas quando eu pedi para ela, ele parou no meio do caminho, então é tendão, tá? Porque ele não tem capacidade de, né? O cabinho de aço que puxa lá o braço para cima e leva, ó. Se tiver problema nele, o braço não vai subir, tá? Mesmo que a dor não seja tão intensa. Mas não, eu vim aqui, levei, não vai. O que está segurando isso? Tecidos inertes. É cápsula articular, é um tecido inerte. Quando ela retrai, ela pode limitar o movimento. Ótimo, eu sei que a cápsula está limitando isso aqui. Nossa, mas end feel, sensação terminal do movimento. Vocês vão aprender no método CITA também, tá? Eu venho, levo e eu vou avaliar o que? A sensação terminal. O que eu sinto aqui no final? Olha, o movimento é livre, mas dói muito. Pode ser uma bursa aqui inflamada. O movimento é livre, mas é que aquela esponjinha está tão inflamada, quando aperta ela é muito inervada, a dor é abrupta para o paciente, ele não aguenta de tanta dor. Então, olha o raciocínio, eu preciso começar agora a juntar peças, eu tenho um quebra-cabeça na minha mão. E eu preciso juntar essas peças. Se eu não juntar as peças, eu não vou montar o que eu preciso concluir aqui com a minha avaliação. Então, muito bem. Há um movimento passivo, o paciente para nos mesmos 90 graus, ou seja, a força foi, mas algo impedia. Quando eu fiz o teste passivo, a paciente apresentou o quê? Limitação do movimento. Ótimo. Aí agora a gente vai para a rotação lateral. Estou de frente para o paciente, como se fosse a câmera de vocês estão assistindo. Peço para ele colocar os cotovelos ao lado do corpo. Não tire o cotovelo do lado do seu corpo. Quando eu falar já, eu quero que você faça o movimento de rodar a palma da mão para fora, o paciente geralmente faz isso aqui, ó. Joga a escápula lá para trás. Não, sem tirar o cotovelo do lado do corpo, levando a palma da mão para fora, tá? Ao mesmo tempo, já. Muito bem, eu vejo que tem uma discrepância aqui. Geralmente o paciente com capsulite é muito maior essa restrição, tá, pessoal? É mais ou menos aqui já, ó, uma capsulite adesiva. Ele sai muito pouco. Vamos imaginar que aqui era a linha média. O paciente vai 10 graus, 15 no máximo. Ou então ele para aqui, ó, no zero mesmo. E o outro foi. Aí eu pergunto pro paciente, dor ou desconforto no fim do movimento? Do lado direito, do lado esquerdo? Não, lado esquerdo normal. Eu posso ir lá e testar, tá? O end feel, ó. Vou lá e testo. Qual que é a sensação normal? Essa sensação elástica, ó.
elástica do movimento. Exatamente como se fosse essa minha manga aqui, ó. Ela é elástica, ó. E a capsulite é como se fosse essa outra minha manga aqui, ó. Rígida. Eu venho aqui, forço, não vai, ó. Não vai. Não vai. Opa, alguma coisa tem. Se fosse o tendão, também, mesma coisa. Tendão dos rotadores laterais. Lá, infraespinhal, redondo menor. Aí eu vou, opa, roda. Ou seja, é uma lesão tendínea, tá? Aqui não, é a cápsula, é rígido no final. End feel, sensação terminal. Então, olha que baita exame clínico que eu estou fazendo. Eu estou avaliando nos detalhes o meu paciente, tá? Não vou pedir simplesmente para o paciente, não vai, tá bom, vou lá e documento só. Eu tenho que vir aqui, ó, movimento ativo, ele vai até 10 graus e o passivo? O passivo mantém os 10 ou 15 graus no máximo, nada relevante. Ou seja, o que está me limitando o movimento do meu paciente é o que? A cápsula, estrutura inerte, ok? Cápsula anterior limita rotação lateral. Eu não gosto de falar rotação externa, tá? Eu gosto de falar sempre ou rotação lateral ou rotação medial, mas isso é uma terminologia que eu gosto de aplicar desta forma. Quando eu pedir um movimento de elevação, na hora que eu coloquei a pressão extra aqui, desse aqui, eu poderia vir aqui também e ver, ó, se a sensação é elástica no final. Então, você tem que ter um método para você avaliar. Tudo que sair dentro de um padrão de normalidade, eu preciso investigar. Eu preciso ir lá, eu preciso pôr a mão, eu preciso testar. Quantos testes ortopédicos eu fiz até agora? Nenhum. Aí você vai lá e compra aquele curso lá que vende todos os testes ortopédicos para o fisioterapeuta. Nossa, que bênção, eu nunca gravei esse negócio, agora eu tenho um curso com todos os... Você não vai usar isso na prática, não vai. Se você lembrar de um e outro, tá bom. O que você precisa é saber interpretar dados. Se você não sabe olhar para o seu paciente, avaliar ele clinicamente e correlacionar clinicamente tudo que a gente está fazendo aqui, de nada vale. Eu venho aqui fazer um Hawks Kennedy no meu paciente, né? Então, é só para a gente parar um pouquinho para pensar que se eu não tiver um método correto, não adianta eu ficar aprendendo técnica. Eu tenho um monte de ferramenta, mas não sei como usar. Meu carro parou no meio da rua, eu tenho uma caixa maravilhosa de ferramenta, não sei usar. Para que serve isso aqui? Uma chave de fenda no carro. Ok. Mas você não sabe usar, não sabe nem onde colocar. Ou seja, é isso que precisa fazer. É integrar as técnicas. Para isso eu preciso de um método, de um raciocínio. Ok, vi que o movimento estava limitado, agora eu vou pedir o movimento de costas. Por favor, peço para o paciente virar de costas. Eu estou na frente dele, mostrei para ele, ó. Quando eu falar já, eu quero que você coloque o seu polegar esquerdo mais alto que conseguir nas costas para sentir dor ou desconforto. Já. O esquerdo, isso. Aí eu vou lá, aí a gente tem as referências anatômicas, tá? Ó, espinha da escápula e ângulo inferior, pode baixar? O paciente foi no meio, né? Espinha da escápula, aproximadamente nível de T3, terceira vértebra torácica. Nível ângulo inferior da escápula, nível de T7. Está aqui no meio, mais ou menos nível de T5. Ok? E eu vou documentar isso. Então, movimento ativo, posso avaliar aqui, ó. Vem aqui e avalia, ó. Passivo. Eu não vi restrição, tá ótimo. Não vou avaliar o passivo, não tem necessidade. E agora eu falo para o paciente, quando eu falar já, eu quero que você coloque o seu polegar direito nas costas para sentir dor ou desconforto já. O paciente parou lá com o dorso da mão lá na região do glúteo, tá? E eu pergunto para ele, dor ou desconforto ou rigidez, enfim, ele vai me falar dor. Aí eu pergunto, aonde? Dor aqui, eu vou documentando, tá? Então o paciente ele tem uma amplitude de movimento ativa de rotação medial do ombro na região do glúteo. Pode baixar? Eu vou lá e documento do movimento ativo. Eu vou testar o que agora? O passivo. Deixa bem soltinho, bem soltinho, bem soltinho. Ele trava, não vai. Tá? E não é que ele trava que o músculo está fazendo força contra, não. É exatamente esse exemplo. Você conseguiu pegar aqui, ó? Cápsula normal, ombro esquerdo da paciente, ó. É elástica a sensação terminal. O end feel. Capsulite adesiva do ombro.
A sensação terminal, ela é dura, ela é firme, ela não é normal, ela foge, ela traz para um patológico. É a mesma coisa. Eu não tenho uma força contrária puxando o que seria de um músculo, não. Eu chego lá e a sensação terminal na hora que eu puxo é rígida, é firme, assim como essa manga do meu blazer, tá? E não como a manga mais elástica na minha de baixo, que seria. É isso. A cápsula articular, ela é elástica, ela tem que ceder. Eu trago aqui, ó, elástica. A sensação terminal, o end feel, pode virar? Pois bem, então eu tenho limitação do movimento ativo, mas isso de nada ia me dizer, poder me levar para uma capsulite adesiva, correto? Porque eu não testei o passivo. Eu fui e testei o passivo. Restrição do passivo ao movimento de elevação, rotação lateral e rotação medial. Esses são os movimentos que eu avalio de ombro, tá? Você falar para mim, Rob, você fica avaliando a abdução? Não. A não ser que eu não consiga reproduzir os sintomas do meu paciente. Aí eu vou provocar. Aí eu vou falar, ó, vamos fazer a abdução aqui com a palma da mão rodada para baixo, exatamente para impactar ali a região subacromial, para irritar tendão de supra, bursa subacromial, aí sim. Mas não, eu percebi que o quê? O problema do meu paciente é a limitação da amplitude passiva de movimento, tá? E eu começo a juntar então essas peças. Se eu tenho um movimento que está restrito, mas quando eu levo ele está livre, a articulação está livre, não tem problema na articulação. Quem deveria levantar o braço que não está levantando? É o problema da paciente? Não. A restrição dela se deu ao movimento passivo, principalmente aos movimentos ou seja, esses são os movimentos clássicos, tá? Por quê? São os movimentos funcionais do ombro. Quando eu coloco a mão para frente, aqui, ó, movimento de elevação. Quem restringe? Cápsula inferior. Ela é multidirecional. Teste dela, movimento de elevação do membro superior. Avaliação da cápsula anterior. O paciente, ó, pentear o cabelo, ele precisa de rotação lateral. Cápsula anterior. Esse é o movimento que a gente avalia a cápsula anterior. Nesta situação, ó. Passivo. A cápsula avalia passivamente, não ativo. Muito bem. Avaliação da cápsula anterior. E a rotação medial, que seria o paciente colocar a mão para trás, ou eu poderia até desencostar o dorso da mão da lombar do paciente. Aqui é cápsula posterior. Por que eu avalio esses movimentos? São os movimentos da função. Não adianta eu ficar testando flexão e abdução inicialmente. Por quê? Porque eles não são movimentos que ocorrem puramente. Só vai fazer uma flexão pura se você for alcançar alguma coisa. Aí você faz uma flexão pura. Estender uma roupa no varal, tá? Mas repara, ele ainda vem, ó, estender a roupa no varal ainda vem num plano escapular, tá? O pessoal não faz isso aqui para estender uma roupa no varal, ó. Então ela vem mais no movimento de alcançar um objeto, pegar algo lateral, movimento de abdução. Então por isso esses são os movimentos fisiológicos da articulação do ombro. Terminei de avaliar meu paciente, agora a gente vai para uma avaliação agora da artrocinemática. Olha quanta riqueza de informações aqui, né, pessoal? Nós avaliamos até agora o que? A osteocinemática, que são os movimentos fisiológicos. Então, antes do paciente chegar, sentar, deitar, isso aqui é só para reforçar, tá? Para vocês, todos vocês, nos estágios de vocês, ó, antes de posicionar um paciente deitado, sempre higienizar ou deixar a maca já higienizada. A nossa já estava, mas eu acho que é sempre bom a gente reforçar para todo profissional, até porque estamos saindo de uma pandemia e certos hábitos têm que ser para o resto de nossas vidas. Bem, pode se deitar, por favor, de barriga para baixo com o seu rosto aqui, ó. Uma toalhinha, você pode pegar lá? Então, pessoal, eu estou dando aqui para vocês todo o passo a passo. É claro que aqui eu estou colocando muita riqueza de detalhes.
Numa avaliação com o paciente, é papum, eu não posso ficar perdendo tempo. Então eu tenho que estar na cabeça que eu preciso primeiro partir para um diagrama CITA, depois eu vou partir para os movimentos fisiológicos da articulação em questão que o paciente me demonstrou. Então, movimentos fisiológicos são os movimentos, se for do ombro, elevação, rotação lateral, rotação medial. Se for da cervical, extensão, flexão e as rotações, ok? São os principais movimentos. Posicionei o paciente deitado, agora eu vou avaliar a artrocinemática, ou seja, deixa eu ver aqui que travou aqui. Os movimentos entre as superfícies articulares. Eu vou elevar aqui a maca. Então, isso já é uma situação que não aconteceria com um paciente com capsulite, tá? A minha maca ela tem apoio de membros superiores. Só que o paciente com capsulite, às vezes essa posição pode incomodar. Então, peço para ele, mãos ao lado do corpo. O que eu costumo dizer aí para vocês é investimento básico, fisioterapeuta, básico mesmo. Vem comigo aqui, ó. Vamos filmar aqui, ó. Maca simples, não tem elevação de cabeceira nem nada, ó. Uma maca simples de madeira, mas que ela tenha o quê? Um orifício. O paciente posicionar o rosto quando deitar de barriga para baixo, tá? Simples, maca simples, não é cara, é um investimento barato, ok? E quando você posicionar ela no seu consultório, você vai posicionar ela desta maneira. Os pés, que seriam os pés, voltado para cá, ó. Por quê? Se eu precisar fazer procedimento e colocar o contrário, a cabeceira aqui, eu não consigo ter acesso. Então, a cabeceira sempre para baixo. E o profissional, se precisar abordar a cabeça do paciente, fazer técnicas para cervical, ele vai abordar sem problema nenhum. Tá? Então, por isso não pode ficar aqui em cima o orifício para o paciente colocar o rosto, sempre para baixo, e os pés que ficam voltados, tá? Então isso aqui, ó, é uma dica clínica, prática, clássica para vocês otimizarem o espaço de vocês, tá? Só um adendo aí para quem vai começar a pôr a mão na massa a partir de amanhã. Paciente deitado, a gente vai começar a avaliar o que? A artrocinemática, os micromovimentos. Então, a partir do momento agora que eu vou colocar a mão no meu paciente, eu vou só colocar então o meu jaleco, tá? Vou trocar aqui, ó. Então, vamos lá, vamos para a prática agora, vamos colocar a mão na massa. Até então, eu estava examinando o meu paciente. Vou para a prática, eu ponho o meu jaleco para atender o meu paciente. Então eu quero que vocês vão reparando quanta riqueza em detalhes nesse evento de hoje. Para vocês colocarem, como eu falei para vocês, em prática a partir de amanhã, quando vocês chegarem na clínica de vocês, na faculdade, com os pacientes de vocês, no consultório. Paciente deitado, os braços não podem estar para cima, porque esse paciente tem uma capsulite adesiva e não consegue ficar com o braço aqui em cima, tá? Então, se não conseguir, põe uma toalhinha ali para ele deitar nessa posição. O ombro dele dói, né? Aí eu venho aqui, região a ser avaliada desnudo, então eu vou descobrir aqui. Vou dar uma leve lordose cervical, vou manter a curva fisiológica, peço para ele relaxar. Então eu vou avaliar o que? A artrocinemática, que nós chamamos técnica de PAC, pressão póstero-anterior central. Localizei aqui o primeiro processo espinhoso quando eu desço pela região do occipito. Esse processo espinhoso é o processo espinhoso de C2. Lembra? C1 não tem processo espinhoso, só transversas, tá? Cheguei no meu processo espinhoso e eu vou fazer então uma mobilização no sentido perpendicular ao solo. Eu toquei, tá? Então deformo o tecido, cheguei na vértebra, aqui eu empurro para baixo, tá? Então deformei o tecido mole, pele, músculo, fáscia, cheguei na vértebra e eu vou empurrar agora a vértebra para baixo. Posicionei e vou fazer 3 pressões, 3 a 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Desço para a próxima. E falo para o paciente, se você sentir dor ou desconforto, você me fala. Não sentindo, eu vou dando sequência. E agora eu vou começar. E eu vou lá. E eu vou descendo vértebra por vértebra. Eu diria aí pelo menos umas 3 pressões, tá? 3 a 5, nada mais que isso.
E com o meu polegar eu posso vir até T3, ó. C7, T1, T2, T3. Para quem tem a mão menor, não tem problema, eu venho aqui, ó, logo imediatamente acima do pisiforme, sobreponho uma mão à outra, desta maneira, tá? Posso fazer um zerinho aqui ou aqui, como vocês se sentirem melhor. Isso, e faço um leve desvio radial, ok? Expondo então essa região. Posicionei, isso só para torácica, tá? Localizei T1, avalio, T2, T3. Nossa, mas eu não sei qual que é T1, se é C7. Ok, porque é difícil mesmo às vezes localizar, tá? Vou lá, tá. C7 tem um processo espinhoso também longo e T1 também. Localizo aqui, eu acho que é T1, mantenho aqui, peço para o paciente fazer extensão cervical, ó. Levanta a cabeça e volta. Se não mexer o meu dedo, é T1. Se mexer, é C7. Volto. Essa aqui eu não senti movimento. Eu vou voltar para a anterior, que eu não sabia se era uma ou outra. Faz o movimento. Pronto, ó. Já mexeu embaixo do meu dedo. C7. T1. T1. 1, 2, 3, 4, 5. T2. 1, 2, 3, 4, 5. Dor ou desconforto? E o paciente vai me falar se ele sente ou não. E aí eu vou para a PAU, que é a pressão póstero-anterior unilateral. Venho aqui, vou avaliar o lado esquerdo. Então, venho aqui, processos articulares, localizei a espinhosa, trago lateralmente, processo articular. As transversas estão aqui, tá? Vou lá e imobilizo. Mesma coisa, vou descendo nos processos articulares. Vértebra por vértebra. Aqui eu sempre avalio no que a gente chama num grau 3. O que eu faço? Eu pressiono, levo até o fim do arco, até onde ele acaba e volto. Então, mantenho o toque, né? Até aqui não tem pressão nenhuma, levo até o fim do arco, até onde ele permite e volto à posição inicial. É assim que a gente avalia com as técnicas para avaliar a artrocinemática, então com as técnicas de PAC, PAU. Avaliei. Dor ou desconforto, pergunto para ele, vou para o outro lado. Quem tem dificuldade, localizo primeiro a espinhosa, trago lateralmente e agora eu vou uma pressão também perpendicular ao solo, um pouco diagonal aqui, ó. E pergunto para o paciente se isso reproduz ou não algum sintoma para ele. Ah, olha, não, normal e tudo mais, não, senti uma dorzinha mais à direita, e você vai documentar isso. Dor à direita, na cervical, coloca mais ou menos o nível que você acredita que se for mais superior aqui, põe lá de C2 até C4, mais médio ali, de C4 até C5, mais baixa, C6, C7, é interessante que você dê essa riqueza em detalhes. E posso avaliar como é que está a costo vertebral do meu paciente, ó. Eu só descarrego o peso do meu corpo, mobilizando as articulações das costelas, a mobilidade delas em relação às vértebras, tá? Então, começo aqui por cima e vou descarregando o peso e pergunto, senti dor ou desconforto? Caso tenha, nossa, senti que está muito rígido, esse negócio de falar, parece que está um pouquinho mais desviado para a direita, nada disso. A gente não vai avaliar esse tipo de coisa. Eu posso avaliar se está rígida a articulação, se ela não está, ou então se reproduz algum sintoma para o meu paciente. Fora isso, não me interessa. Olha, um lado é diferente do outro. É diferente, nem o seu rosto é igual. Quanto mais a coluna vertebral, tá? Então a gente não vai ficar se baseando nesses detalhes que não vão fazer diferença nenhuma nos nossos resultados. Avaliei toda a coluna do paciente, agora ele vai virar de barriga para cima. Pode virar devagar de barriga para cima. Posicionei o paciente de barriga para cima. Agora eu vou avaliar a mesma... Consegue tirar a blusa? Então, aproveitar aqui para avaliar. Então, vou mostrar melhor aqui o ombro. Pode ser só esse lado, tá? Paciente deitado, eu vou avaliar o quê? A artrocinemática do ombro. Então, o paciente está aqui, né? A escápula está repousando sobre a maca. O braço da paciente está aqui. Eu vou tomar contato com a articulação e eu vou agora explorar a articulação glenohumeral. Eu vou deslizar ela anteriormente, eu vou deslizar ela posteriormente e eu vou deslizar ela caudalmente. Até lateral eu gosto de geralmente aplicar, para ver a resistência ligamentar e capsular. Tá? Então, anteriormente nós chamamos uma técnica de
Técnica de mobilização glenumeral PA, póstero anterior, porque o movimento ele sai do neutro para anterior, então ela é póstero anterior. Mobilização glenumeral AP, antero-posterior, ela sai do neutro para posterior. E mobilização glenumeral caudal, ela sai do neutro para inferior, ok? Vou avaliar basicamente com esses 3 movimentos. Então, o paciente deitado, o que eu faço? Tomo contato com o braço do meu paciente, vou tomar ele, prendo aqui entre o aspecto medial do meu braço e meu tronco, estabilizo, relaxa bem o braço, e aqui, entre o braço do paciente no aspecto medial e lateral, eu vou fazer como se fosse um sanduíche mais proximal ali da axila. Ok? Então, travei aqui, peço para o paciente relaxar bem, e agora eu vou fazer uma movimentação do húmero, da cabeça do húmero, no sentido ascendente, no sentido superior. E vou avaliar se isso reproduz ou não algum sintoma para o meu paciente. Avaliando também como é que está a mobilidade aqui. Lembra que aqui eu estou avaliando o quê? Micromovimentos. São os pequenos movimentos, é artrocinemático entre as superfícies articulares. Avaliei então o movimento PA, póstero anterior glenumeral, agora AP, antero posterior. Agora estou deslizando a cabeça do húmero posteriormente. E agora caudal. Avaliei as 3 cápsulas, correto? Lembra que eu falei para você das 3 cápsulas? Anterior, posterior e inferior. Pronto, com esse movimento eu estresso e avalio cada uma delas e vejo se reproduz ou não sintoma para o meu paciente. Se reproduzir, eu vou documentar. Em geral, esse movimento, a não ser que esteja naquela fase 1 inflamatória, em geral não reproduz sintomas. Tá? Lembra, o paciente, se for o quadro que nós falamos aqui, a dor já diminuiu, é mais limitação da amplitude, ele já está na fase de congelamento. Tá bom? Muito bem, então aqui eu tenho todos os dados que eu preciso para tratar o meu paciente. Eu sei que ela apresenta uma limitação da mobilidade da rotação para o lado direito, eu sei que ela apresenta dor também à direita no lado sintomático, então vou entrar com algumas técnicas de tratamento pertinentes para essa minha paciente. Pode deitar de novo de barriga para baixo, se quiser colocar a blusa pode colocar, por favor. Eu gosto, tá? Outra observação aí, pessoal, isso aí é só quem atende mesmo dia a dia na prática clínica que sabe, tá? E já fica um aviso para quem faz macas e tudo mais, faz os divãs para a gente atender. Eu acho que quem faz nunca usou isso, nunca usou o que faz. Por quê? Olha onde que é a costura, ó. Exatamente onde o paciente põe o rosto. Isso incomoda bastante, tá? Então fica aí uma salva aí para o pessoal que faz as macas para fazer um... o paciente sai sempre com uma marca aqui na testa, o rosto todo marcado, por quê? Por causa dessas costuras. Então, vamos pensar nisso, que isso é muito importante, tá? Como eu disse, assim, quem faz, acho que nunca usou o que fez. Pode deitar de barriga para baixo. Ficou o recado aqui, hein? Um recado do método CITA para vocês. Por isso eu coloco sempre uma toalhinha, tá? Eu dou uma volta, eu gosto dessa época de pandemia, eu peço para que cada paciente traga a sua toalhinha de casa. Isso é muito importante, para não ficar trocando toalhinhas, enfim. E o paciente traz a toalhinha dele, trata e leva embora. Então eu vi que o meu paciente, ele apresentava, vamos lá, uma dor no final da extensão, ou seja, aqui eu não marquei, mas a gente poderia colocar um DFM, uma dor no fim do movimento, essa daqui. A gente tem algumas abreviações, que no método a gente explica bem sobre isso também. Uma dor no fim do movimento da extensão. Nós temos os demais movimentos preservados, a rotação esquerda e a extensão, mas olha a rotação direita, bem limitada. E dor também do lado direito. Então eu preciso fazer alguma abordagem que melhore a extensão e a rotação lateral, cervical, direita. Então vamos lá? Vamos trazer aqui para o paciente. Pode deixar. Eu vou pegar aqui o nosso modelo. Deixa eu pegar um modelinho aqui que fica bacana para a gente mostrar, tá? Vou pegar o modelo anatômico, vou pôr aqui em cima, tá? Com licença, ó. Pessoal, é demonstrativo para vocês terem uma ideia, tá? Mas na prática é exatamente isso que acontece.
Paciente deitado, lembra que eu falei para vocês, ó, desço com os meus dedos pela região occipital, encontrei o quê? Um primeiro processo espinhoso. De quem que é ele? De C2. Olha lá, que eu falei para vocês, ó, C1, o Atlas, ele não tem processo espinhoso, só transversos, tá? Então desci, encontrei o primeiro processo espinhoso. O que eu vou fazer? Eu vou tratar, eu vou mobilizar. Quanto tempo? 30 segundos a 1 minuto? Suficiente. Se ele for sintomático, talvez eu fique mais tempo, ou desça para debaixo, depois volte. Enfim, vou lá, mobilizo. C2, C3, C4, C5, C6, C7, 30 segundos a 1 minuto cada uma. Entrando na primeira torácica, eu posso mobilizar por aqui, como eu ensinei para vocês, ou posso entrar aqui e mobilizar na lateral do meu paciente, T1, T2, T3. Ok, fiz uma pressão póstero-anterior central. O que eu estou tentando tratar aqui? Ó? Melhorar o finalzinho dessa dor aqui do meu paciente. Tá? Finalzinho de dor no fim do movimento, a extensão, mais à direita. Ok, agora eu vou pensar naquela rotação. Como que eu posso melhorar isso? Eu vou entrar com uma técnica específica para melhorar a rotação. Eu venho aqui. Rotação direita, ou seja, se o paciente tem que rodar a cabeça para o lado direito dele, tá? Esse aqui é o lado direito do paciente, eu tenho que fazer uma pressão póstero-anterior no sentido do lado esquerdo. Tudo bem? Estou pensando na mecânica só. Mas algo me impediria de começar do lado da dor? Não. Ela tem dor do lado esquerdo. Se eu estiver pensando na dor, eu vou começar na dor mobilizando com um grau 3 que nós falamos, tá? Ali eu posso ter tratado o paciente com um grau 3 ou 4. O 3, geralmente, quando o paciente está mais sintomático, tem uma dorzinha quando eu estou palpando, vamos imaginar que quando eu avaliei, ela falou que não tinha dor nenhuma. Eu posso tratar num grau 3 ou 4, tá? Posso tratar num grau 3 ou 4. Ela não tinha dor nenhuma. Se eu quero ganhar mobilidade, eu vou logo para o lado esquerdo, porque quando eu apertar aqui do lado esquerdo, aqui, ó, a cabeça vai rodar para onde? Ó? Tá? Apertei do lado esquerdo, a cabeça rodou para a direita. Então, eu vou fazer uma pressão póstero-anterior, unilateral à esquerda, para ganhar amplitude de movimento. Olha lá, muito limitada. Vou lá, vou tentar com grau 4 logo, para ganhar movimento, uma mobilização no fim do movimento, do lado esquerdo. Ai, começou a me incomodar, dói, vou para debaixo, ai, também dói. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pensar primeiro na dor, então. Então, eu vou voltar agora para o lado direito da paciente e vou trabalhar no grau 3. Vim para o lado direito e vou mobilizar do lado da dor agora. Grau 3, do início ao fim do arco. Só isso. Mobilizei, tratei. Agora eu vou para o outro lado, posso reavaliar, sento o paciente, reavalio, ver como está o movimento. Essa é a ideia da terapia manual. Reavalio, eu tenho parâmetros para comparar isso. Volto, agora eu vou aqui do lado direito. Olha, agora está indo. Opa, grau 4. Levei no fim do arco e... Aí eu levo no fim do arco, deformo o tecido e lá embaixo é que eu mobilizo. Lá embaixo que eu mobilizo. Então é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Mobilizei, grau 4. Porque eu quero ganhar movimento. Levo no fim do arco e mobilizo para ganhar a rotação que eu estou querendo. Então aqui eu fiz a minha abordagem da coluna cervical. Eu entrei com técnicas aleatórias? Não, é por isso que você tem o método CITA, um sistema integrado de técnicas terapêuticas com raciocínio avançado, que te dá um atalho seguro para você utilizar a terapia manual desde a avaliação ao tratamento do seu paciente. Tratei de acordo com o que eu encontrei no diagrama CITA. Agora eu vou fazer o quê? Mobilizar a costo vertebral. Vou colocar minhas mãos aqui, do mesmo jeito que eu avaliei aquela hora, eu vou descarregar meu peso. Levo até o fim do arco e volto. Se o paciente referir dor, eu posso aliviar um pouco a pressão. Senão eu posso aumentar um pouco, de acordo com a sensação do meu paciente. E aqui eu começo a dar mais mobilidade, o quê? Torácica para o meu paciente, o que é muito importante para eu também tirar a sobrecarga do meu ombro, principalmente para as regiões, para os tendões do ombro do paciente. Ok, mobilizei, tratei a cervical, mobilizei costo vertebral, tratei a cervical. Pode virar de barriga para cima agora.
virar aqui. Pronto. Muito bem, vou tratar o ombro do paciente. Eu vou iniciar com esse meu paciente com as técnicas artrocinemáticas. Ou seja, eu sei que ela tem uma restrição da mobilidade. Consegue deixar sem a manga aqui? Eu sei que ela tem limitação para a mobilidade de elevação, da rotação que a gente já viu ali no nosso exame clínico. Mas eu vou começar já com macro movimento? Não, eu vou começar, lembra? Começa pequeno, mas pensa grande. Lá na frente a gente vai trabalhar esses macro movimentos. Então agora, paciente deitadinha, eu vou lá na articulação e vou trabalhar as técnicas póstero anterior, antero posterior e caudal. Do mesmo jeito que eu avaliei, eu venho aqui, tomo contato, deixa bem soltinho, ó, peço o paciente relaxar bem, dou toda a segurança que ele precisa, levo no fim do arco e lá eu mobilizo. Aqui seria um grau 4, no fim do arco, caso não reproduza. Se o paciente falar, ai, dói, aí eu vou no meio do arco, vou do início ao fim. Relaxa bem. Vai ver que o paciente sempre tende a ficar segurando o braço. Quantos segundos? 30 segundos a 1 minuto. Então a posição fisioterapeuta, ó, essa finta anterior, ó. Finta anterior, tá? O que é finta anterior, pessoal? Meus pés não estão paralelos um ao outro, tá? Um à frente do outro. Isso faz com que eu fique com o joelho mais fletido, o outro mais estendido e proteja mais a minha coluna para eu poder trabalhar aqui, ó. Tá? Então, finta anterior, posicionei, relaxou bem o braço e vou mobilizar. Aqui nós temos uma mobilização gleno-humeral, PA, póstero anterior. Tratei 30 segundos, 1 minuto, posso repetir mais uma vez e depois eu vou para posterior. Deixou bem soltinho, agora eu vou levar para baixo. Ó. Agora eu estou levando nesse sentido, no sentido perpendicular ao solo. Mobilizo. 30 segundos a 1 minuto. Não sente dor, posso levar no fim do arco e lá no fim do arco mobilizar. Depois, caudal, deixou bem soltinho. Trago inferiormente. Se incomodar muito o paciente, uma mão pode estabilizar, tá? Ó, uma mão pode estabilizar por baixo, a escápula, e a outra só mobiliza. Movimentos oscilatórios e rítmicos sempre, tá? Então, pessoal, ninguém fica bom em terapia manual sem pôr a mão na massa, tá? Então, fisioterapeuta, não esquece, precisa treinar, precisa pôr a mão na massa, é só assim que pega o jeito. Ou então, com as duas desta forma. Ok, fisioterapeuta? Muito bem, mobilizei, restabeleci a artrocinemática, vou pensar agora nos movimentos fisiológicos. Quais movimentos? Que a gente avaliou. Elevação, rotação lateral, rotação medial. Pode vir aqui, ó. Pode vir aqui. Muito bem. Vou trabalhar a elevação com o meu paciente. Posiciono aqui, posso levar no fim do arco do movimento, disponível, deixa bem solto aqui comigo. E no fim do arco aqui eu só vou mobilizar. No fim do arco. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou estirando essa cápsula, eu quero ganhar a extensibilidade dessa cápsula, eu quero deixar ela mais elástica. Ou poderia trabalhar até um PNF aqui, levo até o fim, bati no limite de movimento do meu paciente, faz uma leve força em direção à minha mão, sustenta, ele vai fazer uma força leve em direção à minha mão, eu sustento 6 segundos, relaxou, só eu, deixa bem solto, só eu, levo o máximo, opa, chegou no meu limite, peço para ele me avisar, sustento aqui estirando a cápsula e repito o processo, força de novo em direção à minha mão, 6 segundos, relaxa, e eu vou lá de novo, e eu vou ganhando e vou fazer isso de forma rítmica. Elevação, poderia estar agora, pode ir lá pela frente, ó, para ganhar elevação. Poderia trabalhar aqui com o meu paciente, rotação lateral. Estou sentado ao lado do meu paciente, levo até o limite, chegou no limite, força leve em direção à minha mão para rodar para dentro,
sustenta 6 segundos, relaxa, relaxa, só eu ganho. Chegou no limite, mantenho, sustento 30 segundos e repito o processo. Força em direção à minha mão, relaxa, 6 segundos e eu levo até o limite. Chegou no limite, ele me avisa, 30 segundos. E eu repito até perceber que já não estou tendo mais ganho com a técnica. Poderia somente levar até o fim do arco de movimento, ó, movimento fisiológico, e aqui eu vou só... Ele parou aqui o movimento dela e aqui eu vou forçar aqui, ó, bem suave, ó. Eu vou realizar movimentos oscilatórios no final da amplitude de movimento. Então, algumas formas para vocês tratarem. Então, repara que eu estou reabilitando, físio, um movimento de elevação, um movimento de rotação lateral até agora, os movimentos funcionais. Aí eu peço para o paciente virar de lado para lá agora. E agora eu vou para a rotação medial. Na rotação medial, eu estaria sentado aqui atrás do paciente, ó. Estabilizo com uma mão posteriormente, para fazer realmente um fulcro aqui para apoio, tá? E agora eu vou rodando o braço do paciente. Medialmente. Lembra que ela, vamos supor, na avaliação que a gente fez, ela parava por aqui, na região do glúteo? Vamos imaginar que aqui parou, eu peço para ela fazer força contra a minha mão para tirar o braço daqui de trás, força. Eu só dou a resistência, empato, relaxa, 6 segundos e ganho. Bati no limite, sustento, mantenho 30 segundos e repito o processo. Força em direção à minha mão, por 6 segundos, relaxou e eu ganho. Força leve em direção à minha mão, 6 segundos, relaxa e ganho. Ou então poderia somente levar até o fim do arco e tentar ganhar. Ou até mesmo só chegar até aqui e desencostar a palma da mão do paciente do glúteo, ó, o dorso da mão do paciente do glúteo. O ombro já está rodando medialmente. Então essas são algumas das técnicas que eu aplico na prática. Vamos levantar um pouquinho comigo? Pode colocar sua blusa? Aí eu acho que é melhor vir para cá. A gente vai fazer agora uma outra técnica. Então agora sim, ó, repara pessoal, como agora vocês estão linkando as coisas, tá? Por que eu estou utilizando essas técnicas? Porque eu tenho limitação de amplitude de movimento e de rotação, eu sei o que eu estou tratando uma cápsula, eu preciso ficar fazendo fortalecimento aqui? Não, desnecessário, pode vir em pé aqui, ó. Tá? Então agora eu estou linkando as coisas, é para isso que você precisa um método, um atalho seguro, que com a terapia manual você consiga avaliar e tratar o seu paciente. Já sair daqui da sua clínica, do seu consultório, do seu estágio, já com uma orientação para casa. Ele vai voltar diferente na sessão seguinte. Eu poderia entrar com técnica de mobilização articular com movimento. Fica aqui mais ou menos assim, ó. Nós vamos fazer um movimento de elevar. Lembra que o movimento da paciente parava aqui em torno de 90 graus? Ó? Posso tomar contato anteriormente, como se estivesse fazendo uma posteriorização da cabeça do húmero aqui. E ao mesmo tempo meu braço está dando suporte aqui embaixo, tá? Pro braço do paciente. Minha outra mão vai na região escapular, ó. Aqui está o ângulo inferior da escápula. Tomei contato aqui. Eu vou acompanhar o movimento. Peço para ele fazer um movimento ativo. Levanto o braço na direção do teto, ó. E eu acompanho. Claro que o braço não levantaria tudo isso, tá? Eu vou. Chegou no limite, eu forço um pouquinho no final e volto. Eu poderia pedir até para o paciente, pega com a outra mão o seu braço. Tenta levantar para o teto, isso, sustenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltou. Foi. Sustenta. 1, 2, e eu estou forçando aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Mas eu não perco em momento algum os glides. O que são os glides? São os ajustes articulares. Lembra que para iniciar essa técnica eu joguei o quê? A glenomeral, a cabeça do húmero mais posterior. O movimento escapular, eu acompanhei o movimento de rotação superior da escápula com a minha mão posterior, tá? Então eu preciso manter todos esses parâmetros. Eu mantenho o glide aqui e aqui vai acompanhar o movimento. Levou, 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 chegou no limite, forço. Ó a minha mão aqui de baixo forçando, ela mantém o tempo todo. A de cima está empurrando a cabeça humeral. Sustentei e voltei. Ou então o movimento poderia ser ativo mesmo. Bate no limite, força, 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 força e veio. Tira a mão de lá, ó. Peço para o paciente só usar o overpressure, essa pressão essa no final. Vai lá no final. Chegou no final, força. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou. Ou só bate e volta. Levou no limite, força, 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 força. Desceu.
e eu vou fazer algumas repetições aqui. Então, todas essas... Obrigado. Todas essas são técnicas de terapia manual para tratamento dos nossos pacientes com capsulite adesiva. Opa, vamos voltar. E é claro que, pessoal, o mais importante, tá, fisio? Pode sentar aqui. Fisioterapeuta, isso é o pulo do gato para vocês, tá? Isso é para vocês, ó, realmente decolar, para o paciente de vocês melhorarem realmente de forma efetiva e com excelência. Adianta eu ter feito tudo isso e mandar meu paciente para casa como eu fiz ali? Não. É assim que acontece. Todos os dias, mas não aqui na clínica Fisiocita e não para quem tem o método Cita. Esse paciente ele só vai para casa agora com orientação. Sem orientação ele não vai para casa. É o remédio que ele vai tomar lá de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Ou seja, eu vou dar agora a prescrição para ele do que ele vai fazer em casa. Pode ligar o seu celular, deixa aqui do lado que eu gravo para você, se tem acompanhante vai gravar e ele vai levar e vai ver no celular dele o exercício que ele vai fazer em casa. Tudo bem? Então, o paciente não tem dificuldade para elevação, vamos passar um exercício para esse paciente para melhorar essa elevação. Então, vamos usar o cinto. Pega um cinto, tá? O cinto que nós utilizamos aqui. Eu vou passar aqui por cima. Pessoal, vamos imaginar, falar, tá, porque aí é fácil, na casa do paciente, o box do banheiro. Aí tem que ter criatividade. Tem aquele perfil do box, o paciente põe uma cadeira embaixo do perfil, pega uma faixa inelástica do roupão mesmo, segura com uma mão aqui, a outra segura aqui, aquela é o braço doloroso, é o primeiro que ela segura, a outra já vai segurar logo aqui em cima, para dar vantagem mecânica, pega melhor ângulo, tá? E agora você vai puxar com o braço esquerdo o direito para cima, o máximo que você conseguir, para no seu limite. Segurou 2, 3 segundinhos, desceu. 1. E eu não quero que ele faça esse braço fechado, lembra? Mais fisiológico. Quer pegar por trás ali? Fica melhor? Passa lá. Isso, então pode continuar, tá? Então o que eu passo com o paciente para casa? Ó, o senhor vai fazer em casa esse exercício, 3 séries de 20, onde o senhor vai segurar com a mão direita na faixa, mas quem vai puxar vai ser a esquerda. É ela que puxa para subir e para descer esse braço. Puxa o máximo que o senhor conseguir até o seu limite, sem exceder, e volta até a posição inicial. Puxa o máximo que conseguir e volta à posição inicial. 20 vezes, terminou 20, soltou, descansa. E vai repetir mais 2 séries. Então, 3 séries de 20. E eu quero que o senhor faça isso 2 vezes por dia. 3 séries de 20 cada um. Ele está filmando com o celular dele. Se ele não tiver, a gente filma e manda para ele. Tá? Então, imprescindível, fisioterapeuta. Você não pode jamais fazer como eu demonstrei para vocês. Tchau, tchau, muito obrigado, Dona Maria, até a próxima. Jamais. Porque ela não tem lição de casa, ela não tem orientação para casa. Quando ela voltar, daqui 2, 3 dias, ela está a mesma coisa ou pior às vezes. Tá? Então, não pode. O paciente tem que ter a lição de casa, sempre. Ou seja, tem que ter a prescrição fisioterápica para casa, o remédio que ele vai estar usando em casa, o remédio da fisioterapia. Exercício de elevação. Fizemos. Agora, pode ficar em pé, de costas, por favor. Esse é o cinto do método Cita, tá? Todos que forem inscritos no nosso método vão ganhar um cinto oficial do nosso método, do método Cita. Bem, limitação de rotação medial do paciente, correto? Do ombro direito. Segurou com uma mão, com a outra, lembra? O paciente ele não consegue pôr o braço para trás. Se ele não consegue pôr o braço para trás, eu já passei por aqui, ó. A mão esquerda vai puxar para frente, que vai levar aquele braço para trás. Leva até o seu limite e volta. Leva até o seu limite e volta. Sem exceder. 1 e vai fazer 20 vezes. Não excede seu limite. Leva até ele e volta. Leva até ele e volta. Leva até ele
20 vezes. Terminou, soltou, descansou, depois vai lá e continua. 3 séries de 20, para ganho de rotação medial. O paciente já está melhorando, está com amplitude melhor. Ótimo, põe de novo o braço para trás. Agora ele passa por cima do ombro. Isso. Puxou até o limite e voltou. Leva até o limite e volta. Isso é claro, o paciente já teve um ganho de amplitude. Eu tirei da região lateral agora e coloquei por cima do ombro. Ele vai fazer os mesmos 20 movimentos. Isso é claro, num processo de evolução, né? Vai descansar e vai realizar também 3 de 20 o exercício. Tudo bem? Muito bem. Pega o bastãozinho lá para mim, por favor. O vermelho, lá o bastão vermelho. E agora a gente vai para a última orientação para casa. Lembra, em geral, eu não faço físio. Uma coisa para você não deve fazer, tá? O paciente veio, pode deitar. Você passa uma enxurrada de exercício para o seu paciente para casa. Não, jamais. Eu estou passando aqui porque é um evento e eu quero que amanhã mesmo vocês consigam reaplicar isso no consultório, na clínica, no estágio de vocês. Mas se eu for passar um exercício para casa, eu vou escolher um. Qual que é o pior desse paciente? É a rotação medial? É a lateral? É a elevação? Eu vou passar um. Geralmente eu começo com a elevação, porque a elevação é muito funcional para o dia a dia. E depois eu vou acrescentando de acordo com a necessidade. Então eu ensino um. Quando ele volta na sessão seguinte, trato ele. E o exercício, ficou tudo certo? Está fazendo certo? Ah, estou fazendo certo. Então mostra para mim. Ele vai mostrar para mim se está fazendo certo ou não. Se estiver fazendo certo, aí ele ganha um bônus. Eu vou ensinar mais um exercício para ele. Se ele fizer errado, eu vou só corrigir o exercício e hoje não tem exercício novo. Ou seja, eu tenho que fazer com que o paciente ele crie comigo uma aliança terapêutica, ele cria aderência com o tratamento, senão de nada vale. Então que isso fique muito claro para vocês, tá? Um exercício por vez. Não adianta dar um caminhão de exercício, o paciente vai errar tudo e vai sair uma meleca tudo isso aí. Paciente, vamos colocar o contrário, que aí o pessoal vê um pouquinho melhor? Então, físio. Agora, já trabalhei o movimento de elevação com a faixa do método CITA, trabalhei a rotação medial com a faixa também do método, agora eu vou trabalhar a rotação lateral. Não é o bastão do método esse não, esse aqui vai usar um cabo de vassoura na casa do paciente. Ó. Paciente deitado, barriguinha para cima, eu gosto sempre de pedir para o paciente pegar uma toalhinha, enrolar, ou seja, fazer um coxim, e posicionar ó, embaixo do aspecto posterior distal do braço. Posicionou, o braço não é para ficar colado no corpo, flexão do cotovelo de 90 graus, ou seja, o antebraço está perpendicular ao teto, posiciona a ponteira do bastão na palma da mão, sem força, ó, tira a força. A outra mão apoiada. Se o antebraço vai estar pronado ou supinado, como ficar melhor? Eu acho melhor supinado. E detalhe aqui, pulo do gato para vocês, tá? Ó, não adianta empurrar lateralmente esse bastão. Aqui você acha que o paciente está fazendo rotação lateral, ele está estendendo o cotovelo, ó. Está estendendo o cotovelo. Você vai fazer uma leve diagonal ascendente, ó. Inclinou o bastão, leve diagonal. Agora eu tenho uma rotação pura no ombro. Bateu no limite, voltou. Quem está fazendo força aqui, ó? Membro superior esquerdo do paciente, tá? Lembra, todos esses exercícios de tratamento, eles são autopassivos, ou seja, o paciente mesmo fazendo o exercício nele, com o membro superior contralateral. Lembra que é um tecido inerte? Então, se é um tecido inerte, eu não posso ter contração muscular, eu preciso estirar ele. Então é dessa forma, o braço esquerdo movimenta em rotação lateral direita e volta. Movimenta em rotação lateral direita e volta. Ele bate no limite do paciente e volta. Bate, sustenta uns segundinhos e volta. E vai fazer em casa quantas? 3 de 20. Então aqui, ok, agora sim a senhora está liberada. Obrigado, viu? Então obrigado aí para a nossa modelo, que permitiu a gente registrar toda essa aula para vocês. Vamos dar a volta aqui, ó.
Então, dessa aula prática, o que eu gostaria de ter trazido para vocês, para que vocês conseguissem colocar no dia a dia de vocês, amanhã mesmo, anota aí os detalhes dessa avaliação, a riqueza em detalhes, desde a avaliação dos movimentos ativos livres, que são os movimentos fisiológicos do paciente, de grande amplitude de movimento, os movimentos do ombro, os movimentos da coluna cervical, depois a avaliação da artrocinemática, da coluna cervical do ombro, o porquê que escolhemos cada uma dessas técnicas. Todas elas foram prescritas de acordo com o que o paciente apresentou na avaliação. Não é por achismo, não é no olhômetro. Por isso que você, fisioterapeuta, você tem que ter um método claro, um caminho certo para você seguir, que destrave seu raciocínio, simplifique ele, mas você está seguindo um passo a passo, você tem um caminho, o caminho do método CITA, esse sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas em fisioterapia ortopédica e traumatológica. Então, se você, fisioterapeuta, quer ter atalhos seguros para tratar, avaliar e tratar o seu paciente com terapia manual, o método CITA, ele está aqui exatamente para isso, para te dar clareza, para destravar esse seu raciocínio e te colocar na prática clínica. Vocês me conhecem. Muitos de vocês já me conhecem pelas redes sociais. Eu não estou aqui hoje, eu não comecei a fazer live ontem e também não estou de patrocínio para poder estar aqui com vocês. Vocês conhecem o meu trabalho. Eu tenho uma carreira com mais de 20 anos de aula prática, atendendo pacientes reais da fisioterapia. E aqui, na minha clínica, eu atendo de segunda a quinta, das 7 da manhã até às 7 da noite. E nas sextas-feiras, das 7 ao meio-dia. Ou seja, aqui eu trabalho o dia inteiro com a mão na massa, atendendo o paciente. Qual que é a ideia de todas essas informações? Que amanhã mesmo, vocês consigam aplicar, reproduzir o que eu ensinei aqui para vocês. É o que eu falo, é capacitar vocês para colocar o poder da fisioterapia na palma das suas mãos. Com o quê? Com a terapia manual, com o método CITA. Então, fisioterapeuta, agora a gente vai dar sequência aí para uma última parte para a gente finalizar. Foi um prazer enorme poder demonstrar para vocês como que eu aplico isso na minha prática clínica e a gente então agora vai finalizar esse nosso bate-papo lá no consultório.